Para quem não me conhece, meu nome é Tayane Oliveira. Eu sou terapeuta e coach nutricional. E você está aqui no Segunda Sem Dietas. O Segunda Sem Dietas é o meu encontro marcado com você, onde toda segunda-feira eu vou estar aqui te ensinando a viver sem dietas. E vamos falar hoje sobre a montagem do prato saudável. Possa ser que muitas pessoas aqui tenham dificuldade em relação à montagem do prato saudável. Primeiro porque acreditam que o prato saudável é sempre a salada, né? A salada e a proteína. Não pode carboidrato, não pode nada. E segundo, porque elas ficam com dificuldade de como vocês vão fazer a combinação. Então, por isso, eu trouxe esse tema aqui para vocês. E eu vou te ensinar como você pode montar esse prato saudável, sem estresse, sem neura e poder comer de tudo, sem dietas. Tá bom? Primeiro de tudo, nós vamos falar o que é saúde. Porque assim, quando você fala em montar um prato saudável, primeiro você tem que entender o que é saúde para que você possa proporcionar isso através da montagem do seu prato, correto? Então, saúde, ao contrário do que os outros pensam, não é só a ausência de doença. A saúde está envolvida a sua saúde física, mental, psicológica. É o contexto entre o seu corpo e o ambiente em que ele vive. Ou seja, de nada adianta você estar sem problemas de saúde, sem uma doença aparente, mas você está estressada, você está ansiosa, você está triste, você não consegue se alimentar direito, você está numa correria. Então, assim, de nada adianta a saúde. Nós temos um corpo que esse corpo é completo e complexo, tá? Então, no seu corpo existem vários fatores que vão influenciar na sua saúde. Não apenas o que você come, mas como você come, o sentimento que você põe naquela comida, o sentimento que está acontecendo na sua vida fora da alimentação. Se você faz ou não exercício físico, são vários fatores. E contexto, eu sempre falo muito aqui que tudo está dentro de um contexto, né? O que é contexto? Um contexto saudável nada mais é do que a combinação. Quando eu falo que você pode comer de tudo dentro de um contexto saudável, é porque esse contexto não vai englobar apenas a comida, mas sim outras situações que vão influenciar tanto na absorção da sua alimentação, como também da maneira com que você se alimenta. Então, assim, antes de tudo, você precisa ver o contexto da sua vida por um todo, não apenas na alimentação, mas o contexto da sua vida. Você precisa estar atenta, você precisa olhar tudo que tem ao seu redor para depois você começar a pensar na alimentação, porque de nada adianta você cuidar só da sua alimentação e o resto da sua vida está toda bagunçada. Você precisa ter um contexto saudável e esse contexto saudável vai ser influenciado pela maneira de você se relacionar em casa, pela maneira com que você trabalha, pelo estresse que seu trabalho te causa, pela forma como você está fisicamente, mentalmente. Então, entendendo tudo isso, vocês podem começar a pensar, tá, tudo bem, eu tenho que olhar o meu corpo e a comida como um todo, não apenas como um alimento que eu vou ingerir, mas em que contexto ele está incluso. Eu gosto muito de lembrar que você pode sim comer chocolate. O problema não é comer chocolate, o problema é em que contexto esse chocolate está inserido. A sua alimentação, dia após dia, é variada, é repleta de alimentos naturais, comida de verdade. Se você tem uma alimentação equilibrada, não tem por que você achar que só aquele chocolate, aquela barrinha de chocolate, aquele pedacinho de chocolate
vai te engordar, porque nenhum alimento vai te engordar isoladamente, como também nenhum alimento vai te emagrecer isoladamente, ok? Então vamos lá. A primeira dica que eu dou para que você saiba como você pode montar o seu prato saudável de maneira segura e assertiva, é você entender qual é o tamanho da sua fome. Você já parou para pensar no tamanho da sua fome quando você vai montar o seu prato? Por quê? O tamanho da sua fome vai influenciar nas suas escolhas alimentares e na quantidade que você vai pôr no seu prato. Você já reparou a diferença quando você está sem fome? A diferença no seu prato, quando você está sem fome e quando você está com fome? Você já reparou como você monta o seu prato quando você está com fome? Outra questão também é porque muitas pessoas, mesmo sem fome, querem comer. Muitas pessoas comem mesmo sem fome. Então, assim, antes de tudo, antes de você saber montar o seu prato, você tem que saber qual é a sua fome, qual é o tamanho da sua fome. O tamanho da sua fome vai influenciar na montagem do seu prato, porque de nada adianta eu falar para você coma isso, coma X, Y, Z, se você não tem fome para comer tudo isso, ok? Então, primeiro ponto para você montar o seu prato saudável é você observar o tamanho da sua fome. Observou o tamanho da sua fome? Agora você vai pensar onde você vai realizar a sua refeição. O local onde você realiza a sua refeição vai influenciar muito na montagem do seu prato, assim como a fome. Porque um exemplo, uma coisa é quando você vai comer a mesma comida sempre, né? Quando você vai comer a mesma comida, a comida de todo dia, a comida de casa, muitas vezes você consegue controlar a sua vontade de comer e a montagem do seu prato já acaba ficando meio que no automático. Você já sabe as quantidades, você já sabe o que você quer, você já sabe o que você não quer. Mas agora imagine aí, se você um dia agora, né, que as pessoas estão voltando à vida social, propriamente dita, a vida social de ir para a rua, encontrar com as pessoas. Agora imagine, você está bem, está tranquila, e você combinou de encontrar com os amigos em um rodízio. Como você acha que você vai montar o seu prato nesse ambiente? Como você acha que você vai se comportar quando você vê aquela ilha com vários tipos de comida gostosa, com vários tipos de comidas diferentes? Você já parou para pensar? A diferença que é quando você se alimenta em sua casa para quando você se alimenta em um rodízio? Porque o rodízio para muitas pessoas já é um gatilho. Quando se fala em rodízio, tem pessoas que passam o dia todo sem comer. Tem pessoas que falam, eu vou comer até me acabar. Tem pessoas que falam, hoje eu vou dar prejuízo, viu? Hoje eu vou dar prejuízo. Então, assim, o local onde você vai comer vai influenciar, sim, na montagem do seu prato. O local onde você vai comer vai influenciar como você vai escolher o seu tipo de comida. Então, nesse momento que você vai fazer a montagem do seu prato de acordo com o local que você vai comer, o importante é sair do piloto automático. Quando você vai fazer a montagem do seu prato de acordo com o local, você tem que observar. Normalmente, o que é que eu faço? Antes de eu escolher a comida, quando eu vou no rodízio, um exemplo. Antes de escolher a comida do rodízio, eu passo por toda a ilha. Eu passo por toda a ilha porque no momento em que eu passo pela ilha das refeições, eu vejo o que tem. O erro de muitas pessoas quando vai se alimentar no rodízio, quando vai fazer um rodízio, o que é que acontece? Ela começa a se alimentar e a pôr no prato
desde a primeira ilha e vai até a última, assim. Então, o que é que acontece? Você pode, ai meu Deus, eu vi uma coisa aqui que eu gosto, vai lá e pega. E logo depois à frente tem uma coisa que você gosta mais ainda. E aí você, vou botar só mais um pouquinho. E lá na frente tem mais, e lá na frente tem mais. A variedade do rodízio é gigantesca. Então sempre vai ter muita coisa que você gosta. A minha estratégia para montar o meu prato no rodízio é essa. Primeiro, eu saio do piloto automático. Segundo, eu olho o que aquele rodízio vai estar me ofertando. O que aquele rodízio vai me ofertar, o que ele vai me oferecer. E a partir disso, eu já vou trabalhando a minha mente para o que eu realmente quero, para o que realmente vale a pena para mim naquele momento. E aí eu vou montar o meu prato, ok? Então vamos lá. Depois de você encontrar o tamanho da sua fome, depois de você ver onde você vai realizar sua refeição, é hora de você avaliar se você vai fazer essa refeição em sua casa. Eu estou falando de quem vai montar a refeição em casa, tá? Já falamos de refeição na rua e agora nós vamos falar da refeição em casa. Se você vai montar a sua refeição em casa, o importante é você saber o que você tem em casa, sabe? Porque assim como o rodízio, em sua casa pode ter várias coisas que você gosta e você pode ficar sem saber o que você realmente quer. Então, assim, quando eu vou montar o prato em minha casa, quando eu vou escolher o que eu quero comer em minha casa, primeiro eu paro e penso, o que tem em minha casa? Porque muitas vezes nós não sabemos, e é literalmente assim. Quando você vai montar o seu prato em sua casa, quando você vai escolher o tipo de refeição que você vai se alimentar e você está em casa, o ideal é pensar, bom, eu tenho, vamos pensar, eu tenho várias coisas em minha casa. Eu quero montar um prato, uma refeição, almoço, café da manhã. Dentro do que eu tenho, o que é que eu posso, o que é que eu posso utilizar para montar o meu prato de uma maneira que eu goste, de uma maneira que fique atrativa, de uma maneira que fique prazerosa aos meus olhos e também que esteja dentro de um equilíbrio, ok? Então, quando você for montar o seu prato em sua casa, é importante você estudar o que tem em sua casa e o que você realmente precisa para comer, tá bom? Eu já falei aqui que o primeiro passo, o primeiro ponto para você montar o seu prato é você entender que tudo depende de um contexto saudável, e não apenas do que você come, e sim como você come. Também depende do ambiente em que você esteja. Eu já falei aqui que você também precisa entender a sua fome antes de montar o seu prato. Qual o seu grau de fome? Qual o tamanho da sua fome? Eu também falei que vocês precisam entender onde vocês vão realizar essa refeição. Se é na rua, num rodízio, ou se você vai realizar essa refeição em casa. Tudo isso vai influenciar da maneira com que você vai montar o seu prato, tá bom? E aí depois você tem o momento em que você vai realizar essa refeição em casa. Quando você realiza a sua refeição em casa, você tem que estudar o que tem disponível em sua casa, para aí depois pensar na montagem do seu prato, tá bom? Vamos lá para a próxima etapa. A próxima etapa, depois que você já avaliou sua fome, depois que você já olhou o que você tem disponível, seja no restaurante ou seja na sua própria casa, é você encontrar o que você quer comer. Sabe por que é preciso você entender o que você realmente quer comer? Porque eu não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu. Já aconteceu comigo de eu querer comer um tipo de alimento e chegar no momento de realizar esse alimento, comer esse alimento, eu falei assim, não vou comer ele não.
não vou comer não, eu vou comer outra coisa, mas no fundo eu realmente queria comer aquele alimento. Resultado, você não come o que você quer e aí você começa a buscar o mesmo prazer, a mesma recompensa que aquele alimento iria te trazer. Você quer comer chocolate, mas não, você não vai comer chocolate porque você vai engordar se você comer chocolate. Você vai substituir o chocolate por maçã. Você vai comer maçã, você vai comer biscoito, você vai comer pão, você vai comer várias outras coisas buscando aquele chocolate. Então, uma vez que você não quer comer o chocolate e aí para de comer, vai comer várias outras coisas, no somatório seria melhor você comer o chocolate do que saindo comendo tudo que você vê pela frente. Então, assim, quando você vai montar o seu prato, você precisa entender o que é que eu quero comer. Dentro do que eu quero comer, dentro do que está disponível para mim, dentro do que eu posso comer, o que eu posso, como eu posso montar o meu prato que vai simplesmente pôr o que eu quero comer, que vai simplesmente me dar um contexto saudável na minha alimentação, que vai me satisfazer e me saciar. Porque isso também é preciso, você também precisa avaliar o que vai te satisfazer. Lembrando que saciedade é o que vai encher a sua barriga. Satisfação é o que vai acalentar o seu coração, que vai te dar prazer na comida. Então você precisa alencar os dois. Você precisa alencar a saciedade e a satisfação. E isso quando você encontra o que você quer comer dentro de um contexto saudável, dentro de uma rotina saudável, você vai conseguir montar o seu prato sem muito estresse, sem muita pressão, tá bom? Depois que você já viu a sua disponibilidade em sua casa, o que você quer comer em sua casa, agora vem o quanto você precisa comer. O quanto você precisa comer para montar o seu prato? Quando você for montar o seu prato, você precisa entender o que você quer comer e o quanto você precisa comer. O quanto você precisa comer daquele alimento. Muitas pessoas montam um prato no automático. O que é montar o prato no automático? Assim, a montagem do prato saudável, o que vai acontecer quando você entende o quanto que eu preciso comer. Você já identificou a sua fome. Tá com muita fome? Tá com pouca fome? Sua fome tá mais ou menos? Depois que você identifica a sua fome, o grau de fome, você vai entender a quantidade que você precisa. Porque, sabe, muitas pessoas montam um prato, todo dia eu como 3 colheres de arroz, então eu vou comer 3 colheres de arroz. Independente do grau de fome. E não pode ser assim. Você tem que avaliar a quantidade que você realmente precisa. A quantidade que você quer comer naquele momento, a quantidade que você precisa comer naquele momento. Então, a partir disso, você avalia, tá, eu quero comer qual quantidade eu quero comer, qual quantidade vai me satisfazer, qual quantidade vai me saciar. E isso vem muito de lá da infância, sabe? Quando você é pequena e seus pais colocam uma quantidade no prato, e você fica ouvindo, vai ter que comer tudo, não pode deixar comida no prato. Se você não comer, você vai apanhar, você vai ficar de castigo. E você vai crescendo com isso na sua mente e acaba que você não sabe dizer não. Você está satisfeita com aquela quantidade que você comeu, mas você simplesmente não pode deixar comida no prato, porque na sua mente você vai desperdiçar comida. Eu tenho uma coisa para te contar, você não vai desperdiçar comida, você simplesmente pode guardar aquela comida para depois. Muitas pessoas não veem isso como uma possibilidade. E eu digo isso porque uma cliente minha, ela tem gastrite.
Então, ela à noite, ela não conseguia comer muito, ela tinha que realmente comer pouco, porque senão ela passava mal. Ela tinha reações de gases, ela ficava rotando a comida. E nós começamos o tratamento e ela falou assim: Tayane, eu pedi uma pizza e essa pizza tinha 6 fatias, era só eu e meu filho. Quando eu pedi essa pizza, eu comi, eu acho que ela tinha falado 2 pedaços, mas eu fui e comi mais. Mesmo sem, mesmo entendendo que eu não precisava mais comer aquele alimento. Então, assim, ela comeu a mais do que ela precisava, mesmo não precisando, porque na cabeça dela, tá ali na frente dela, ela tem que comer. E não é assim. Você tem que avaliar o quanto você precisa comer. Uma estratégia muito boa que vocês devem utilizar quando você avalia a questão da quantidade do alimento, vocês têm que avaliar o quanto você acredita que você pode comer. Se você colocou a mais, coma até ficar satisfeita. Ficou satisfeita? Não precisa jogar comida fora. Eu também não sou a favor de desperdício, mas você pode guardar essa comida para você usar depois. Você comprou uma comida no restaurante e essa comida sobrou, você pode pedir para levar para casa o que sobrou. Você vai comer em casa ou você vai comer num rodízio. Que tal você botar uma quantidade menor no seu prato? E se você sentir mais fome, aí sim você vai e aumenta a quantidade, se serve novamente. Essas estratégias parecem simples, mas no dia a dia a gente acaba esquecendo. A gente acaba esquecendo de avaliar nossa fome quando nós vamos montar o prato. A gente acaba esquecendo de ver a quantidade que a gente realmente precisa, a gente acaba esquecendo de ver o que tem disponível em casa, nós acabamos esquecendo de qual restaurante nós vamos escolher. Essa questão de você ir no rodízio e antes de você começar a se servir, dar uma passeada na ilha da comida para você ver o que tem, é uma sacada muito boa. Porque se você vai se servindo sem saber o que tem no rodízio, que tem uma variedade gigantesca, você vai comer mais do que você precisa. Porque você vai querer comer, botar tudo que você vai vir ali pela frente. Tá bom? Então, antes da gente falar de carboidrato, proteína, lipídio, da combinação, eu quero também que vocês prestem atenção sobre onde você vai estar na próxima refeição. O que é que isso vai influenciar na montagem do seu prato? O que é que isso vai influenciar na montagem do seu prato? É simples. Eu, Tayane, sou da pessoa que não falo e não defendo nenhum tipo de jejum forçado. Eu falo o seguinte: você vai comer quando você sente fome e, de preferência, fome física. Então, se você não sente fome no café da manhã e simplesmente você não quer comer no primeiro horário do dia, é uma escolha sua. Mas o que é importante você avaliar nisso? Onde você vai realizar a sua próxima refeição? Quando você vai realizar a sua próxima refeição? Sabe por quê? Muitas pessoas não sentem fome pela manhã. Ok, maravilha. O ideal é você esperar que a fome venha para se alimentar, tá? E inclusive isso eu falo também no e-book gratuito. Quem ainda não baixou o e-book, corre lá no feed, baixa o seu e-book gratuito, tá? Pelo momento em que eu falo o porquê que vocês não devem realizar dietas, tá? Então, assim, quando você não sente fome pela manhã, você não sentiu fome pela manhã, ok, mas você vai sair. Você vai sair e você não sabe onde você pode comer quando você sentir fome. Você vai sair e você não sabe que horas você volta para casa.
Então, nesse momento, você tem que começar a pensar o seguinte: tá, eu vou sair, eu tô em jejum. Eu vou sair e eu não sei onde é que eu posso comer, para onde eu vou, não tem onde eu posso comer. Para onde eu vou, eu não sei o que é que eu posso comer. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar na rua e em quanto tempo eu vou chegar em casa. O que você deve fazer nesse momento? Primeiro, você tem duas opções. Ou você come uma quantidade menor antes de sair de casa, porque aí você vai simplesmente ter comido, mesmo sem fome, mas nessa situação é uma questão de segurança, porque você não sabe onde você vai realizar sua próxima refeição, porque você não sabe a quantidade que você não sabe o local para onde você vai, você não sabe quanto tempo você vai ficar fora de casa. Então, o ideal é ou você come um pouco antes de sair de casa, em uma quantidade menor, já que você não está com tanta fome, ou você leva a sua próxima refeição, se você tiver onde guardar. Ou então você leva um lanche que possa ser transportado para onde você quer ir. Então, assim, saber qual vai ser o horário da sua próxima refeição é muito importante. Porque se você não sabe onde você vai comer, não sabe o que você vai comer e vai sair de casa, eu indico que vocês façam a refeição mesmo menor em casa, porque pelo menos você não vai precisar sentir fome na rua e vai dar tempo de você chegar em casa ou num restaurante mais adequado para você realizar suas refeições, tá bom? Então vamos lá. Agora nós vamos falar da parte prática, da montagem do cardápio, da montagem do seu prato saudável. Antes de tudo, eu quero falar um pouco rápido, tá, gente? Eu vou falar bem rapidinho, porque senão não vai dar tempo. O que é carboidrato, proteína, lipídios, que no caso são as gorduras, as vitaminas e os minerais. E depois eu vou explicar o porquê que eu estou falando isso, tá? Para que você tenha liberdade alimentar, para que você tenha uma autonomia para realizar suas próprias escolhas alimentares e saiba fazer as suas próprias escolhas alimentares e saiba realizar a montagem do seu prato, você precisa ter uma base da nutrição e saber o que é carboidrato, proteína, gordura, vitaminas e minerais, para que eles servem e como você pode organizar isso na sua refeição. Então, basicamente, os carboidratos são farinhas integral ou branca, seja as frutas também são fontes de carboidratos, arroz, macarrão, raízes, tubérculos, pão, biscoito e açúcares. Tudo isso é carboidrato. Quais são os carboidratos naturais, né? Como estamos falando aqui, comida natural, comida de verdade. Carboidratos naturais são as raízes, os tubérculos, o arroz é um carboidrato natural, o macarrão é um carboidrato natural. Então, assim, a função do carboidrato, ele é utilizado como fonte primária de energia. E o que é fonte primária de energia? Tá, Taine? Carboidrato é fonte primária de energia. É simplesmente a fonte de energia que o seu corpo utiliza de maneira mais rápida. Ele queima aquela energia de maneira mais rápida. Não é porque ele dá mais energia para o seu corpo, é simplesmente que ele acessa essa energia de maneira mais eficiente e mais rápida. Então, o ideal quando você vai montar qualquer prato é você olhar para o natural, a comida de verdade. Então, quando a gente fala de carboidratos integrais, arroz integral, macarrão integral, farinha integral. Por que que nós estamos falando disso? Por causa da fibra. A fibra alimentar que tem nesses carboidratos integrais, simplesmente ela tem esse poder, né? Essa função
de te dar mais saciedade. A fibra também tem o poder, tem a função de ajudar a eliminar o excesso de gordura alimentar. Então, quando a gente fala, o ideal é comer carboidratos complexos. Os carboidratos complexos são os carboidratos que nós falamos de raízes, de tubérculos, aipim, inhame, batata doce. Os carboidratos complexos são os que têm fibras, arroz integral, farinha integral, ok? Proteína. Proteína é a parte que eu mais gosto, porque eu amo proteína, gente. Desculpa se tiver alguém que é vegano ou vegetariano aqui, mas eu amo proteína. Eu sou carnívora, mas também existem proteínas para veganos, tá? As proteínas podem ser de origem animal ou vegetal. As proteínas de origem animal são carne, peixe, frango e ovo. As proteínas de origem animal. As proteínas de origem vegetal são os grãos. Então, ervilha é uma fonte de proteína natural. O grão de bico, a lentilha, a linhaça. Então, ai meu Deus, eu estou em algum lugar que não tem nenhum tipo de carne. Mas se você está ingerindo algum tipo de grão, você está ingerindo proteína. Não tem a mesma quantidade, tá? As proteínas de origem animal têm uma quantidade de proteína muito maior comparada às proteínas de grãos, mas não deixa de ser proteína. E as gorduras, tem vários tipos de gordura. E eu digo para vocês, o ideal também é vocês olharem as gorduras naturais. O que são gorduras naturais? Se você pegar um azeite de oliva, de onde vem aquele azeite? Aquele azeite vem da azeitona. Se você pegar azeitona e espremer a azeitona, vai sair uma gordura de lá. Se você pegar o coco e espremer aquele coco, também vai sair uma gordura daquele coco. Essa é a gordura natural. Se você pegar o leite e deixar ali coalhando, vai chegar uma hora que ele vai se tornar manteiga. Então, quando eu falo de gorduras naturais, eu falo de azeite de oliva, eu falo de óleo de coco, eu falo de manteiga, não margarina. A margarina, gente, ela foi feita na indústria, então ela tem um processo todo industrializado, modificado. Então, a manteiga é uma gordura natural, a margarina não é uma gordura natural, tá bom? Sempre que vocês puderem, as gorduras, sempre, não só as gorduras, mas todos os tipos de alimento é utilizado de maneira natural. Então, vamos lá. As gorduras, e tem outro lado, as gorduras industrializadas, que são os óleos de girassol, óleo de canola, todos esses óleos comestíveis. Você vê a diferença quando você bota na frigideira. Esses óleos comestíveis, quando você bota na frigideira, ele evapora. Onde já se viu óleo evaporar? Então, quando vocês forem realizar suas escolhas para o lado das gorduras, sempre utilize as gorduras naturais. O abacate também é uma fonte excelente de gordura natural. O açaí também é uma fonte excelente de gordura natural. E também tem as oleaginosas, que são as castanhas, pasta de amendoim, avelã, nozes. Tudo isso são fontes de gorduras naturais, tá bom? As fibras, eu já falei aqui, todas as cascas, casca de fruta, casca de verdura, fonte de fibra. Você também vai encontrar fibra nas raízes, no aipim, no inhame, na batata doce. Você já percebeu a diferença de quando você come a batata doce, como você fica satisfeita por mais tempo? É porque ela é muito rica em fibra e a fibra demora mais tempo para ser digerida, para passar por todo o nosso trato gastrointestinal e ela vai sendo eliminada nas fezes. A fibra demora mais tempo para processar no nosso estômago, então ela te dá mais saciedade, você fica cheia por mais tempo. Então, fonte de fibra, aveia, todas as cascas, todos os bagaços. E bagaço eu falo, gente, se você comer uma laranja com bagaço, você está comendo a fibra ali. Não tem por que você desprezar o bagaço da laranja. Coma com o bagaço da laranja, ok? Tem também cenoura ralada.
Todas as verduras, todas as frutas são fonte de fibras. E vitaminas e minerais vocês vão encontrar na variedade das cores dos alimentos. Por isso que quando a gente fala em montagem do prato colorido, é porque cada cor ali vai representar um tipo de vitamina. Então, quando você, depois de saber disso tudo, é muita informação, mas eu prometo que eu vou fazer um Segunda Sem Dietas aqui só explicando essa questão de carboidratos, proteínas, gorduras, vitaminas e minerais, tá? Eu só preciso dar um apanhado para vocês, para que vocês possam saber como montar o seu prato a partir do conhecimento, a partir do seu conhecimento nutricional. Então vamos lá. Depois que você sabe a quantidade de carboidrato, a quantidade de proteína, a quantidade de gordura, a quantidade de fibra, você sabe o que são esses nutrientes, é a hora de montar o seu prato. Sempre que você for montar o seu prato e que você quer um prato com um contexto saudável, o máximo de grupos alimentares que você puder ter, melhor. Maior variedade de carboidratos, maior variedade de proteína, maior variedade de gorduras. Quanto a maior variedade, mais nutrientes você vai estar ingerindo. Você não precisa se prender e dizer, ai meu Deus, agora tudo eu tenho que comer carboidrato, proteína, lipídio. Não, tá? Você não come só isso, carboidrato, proteína, lipídio. Você come comida. Mas quando você vai encontrar um contexto para montar o seu prato, observe o que você tem em casa, observe o que está sendo oferecido para você no restaurante, no rodízio. Tá, eu tenho ali uns carboidratos que eu gosto, eu tenho ali umas proteínas, eu tenho ali umas gorduras boas. Façam uma montagem do prato com a maior variedade que você puder ter no seu prato. Seja para amanhã, seja para o café da manhã, seja para o almoço, seja para o jantar, não importa. O quanto mais variado for sua alimentação, mais nutriente e mais nutritiva ela vai se tornar, tá? Mais nutriente ela vai ter e mais nutritiva ela vai ser. O seu contexto saudável da sua alimentação é ter literalmente um pouquinho de tudo. Quanto mais cores você puder na sua salada, ótimo, maravilha. E salada não é só aquilo, alface, tomate, cebola crua não, tá, gente? Você pode refogar a sua salada no azeite de oliva. Você pode refogar a sua salada e colocar frango desfiado, atum. Você pode botar oleaginosas, castanhas, nozes na sua salada. Você pode misturar suas saladas com frutas. Então, quando você começa a olhar a salada com uma outra visão, você vai começar a sentir prazer, desejo a comer a salada. Tudo é uma questão de hábito. E o novo hábito vai ser inserido a partir do momento em que você permitir que isso aconteça. Porque de nada adianta você virar e falar, não gosto não gosto de salada não vou experimentar. Mas você já experimentou todos os tipos de salada? Você já experimentou todas as combinações possíveis e imagináveis de salada? Eu gosto muito de pôr frango desfiado na salada, atum, queijo, oleaginosas, fruta. Então, sua salada muda a cara. A sua salada fica visível, fica deliciosa aos seus olhos, porque a gente começa a comer com os olhos. Então, gente, quando você for montar o seu prato, utilize todas essas ideias, todas essas dicas que eu dei aqui desde o começo. Recapitulando, quando você for montar o seu prato, olhe o seu contexto alimentar, a sua alimentação como um todo. Olhe o tamanho da sua fome. Olhe o local onde você vai realizar essa refeição, se é na rua, se é em casa. Se for em casa, o que você tem em casa para comer? Se você vai comer, o que você quer comer é importante na hora da montagem do seu prato para você aliar saciedade e satisfação. O quanto você precisa comer, qual o seu grau de fome, qual o momento em que você vai comer, onde você vai comer, você vai sair para comer, você vai sair em jejum, tem lugar para comer, tudo isso você precisa saber. E onde você vai estar na sua próxima refeição.
Já sabe o que é carboidrato? Já sabe o que é proteína? Já sabe o que é lipídio? Já sabe o que é fibra? Já sabe o que é gordura? Lipídio é gordura, tá, gente? Já sabe o que é fibra? Já sabe o que é vitaminas e minerais? Ótimo. Então, você pega todos os nutrientes que você puder. O quanto mais variado for o seu prato, mais nutrientes você vai estar ingerindo, mais sabor você vai ter na sua comida, mais prazer você vai ter a se alimentar. Então, e mais nutritivo essa refeição vai ser. E só mais uma coisa, a questão dos industrializados. Os industrializados já vêm para mostrar para vocês que os industrializados não é que eles não são para ser utilizado. Repito, não existe comida porcaria. Tudo é questão de um contexto. Mas o mais natural que você puder, de comida, comida de verdade. O quanto mais comida de verdade você consumir, melhor. O quanto menos você desembalar, para descascar mais, mais saudável vai ser o seu prato e vai ser a montagem do seu prato. Eu quero lembrar vocês aqui que quem não baixou ainda, baixe um e-book onde eu digo para vocês 5 motivos pelos quais você deve parar de fazer dietas agora. Eu vou te provar em 5 motivos que dieta não funciona e que você tem que parar de fazer dieta. Então, se você ainda não baixou o e-book, passa lá no feed e baixa o seu e-book gratuito. É só clicar lá no link e que você já vai ser direcionado para baixar o seu e-book, tá bom? Se vocês tiverem sugestão de assunto, se vocês quiserem saber de algum assunto específico, é só vocês me mandarem um direct que eu posso estar incluindo aqui no próximo Segunda Sem Dietas. Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima!